Hoje o episódio é muito interessante. Olha só, pensa só, peças de teatro infantil. Como é a produção de uma peça de teatro? Como que essas pessoas que fazem essas produções, elas conseguem prender a atenção de crianças no mundo com tanta distração digital? Está começando mais um episódio do podcast cultural Rê no Lugar Certo. E os nossos convidados, eles vieram lá de Vitória, é da Dourados Produções, a Rafaela e o Luzivan. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. A gente está muito contente porque hoje a gente vai viajar no mundo das crianças, né? Universo maravilhoso, né? Não é verdade? Conta pra gente, Dourado, qual é as atividades da Dourados Produções? Nós iniciamos, a nossa atividade com o teatro em si. E fomos pegos assim de surpresa quando nós começamos a desenvolver o teatro infantil, né? Então foi o nosso carro-chefe até hoje, o nosso maior número de público com o teatro infantil. E ao longo do tempo foi surgindo outras oportunidades, né? O teatro ele te leva para várias situações, né? Então foi aparecendo convites e nós querendo uma boa formação para o nosso elenco, nós acabamos montando uma escola de teatro. Né? Que bacana. E essa escola de teatro ela já está indo para 11 anos, mais ou menos. E a gente percebeu que o teatro ele vai muito além, né? Ele tá assim, é um grande aliado da educação. Sim. Né? E a gente começou a receber convites de escolas parceiras que já iam no teatro, levavam suas crianças, porque nós realizamos o projeto escola. Então nós recebemos convite das escolas para estar levando o teatro para dentro das unidades, né? E hoje a gente conta aí com basicamente 9 parceiros com aulas de teatro dentro das unidades para as crianças, né? A primeira escola a trabalhar com criança a partir de 3 anos, né? 3 anos? Foi desenvolvido pela Rafaela. A gente vai querer saber, porque assim, o Dourado, ele é diretor executivo, né? E a Rafa é diretora artística. Uhum. Como que é você transformar um roteiro, um texto, numa peça para criança? Então, eu peguei essa experiência, eu sou formada em artes cênicas, mas o teatro infantil mesmo foi a partir quando o Dourado me deu a oportunidade de entrar na produtora. E aí eu entrei como atriz e já entrei como atriz, como ele falou, de peças de teatro infantil. Então, através dos anos, eu atuando somente como atriz, a gente vai pegando algumas... essas dicas, o que influencia, o que dá certo com a criança, o que encanta a criança. Claro que tem muita pesquisa por trás, o Dourado, ele é muito criativo, então, ele é muito criativo mesmo em questão de objeto cênico, em questão, ele pensa a cena, idealiza uma cena, ele passa muitas vezes pra mim, e aí a gente precisa dar um jeito de colocar isso no palco. E aí, através dessa criatividade, a gente vai pensando em várias táticas, como a gente sempre usou música, dança, muitos objetos lúdicos que as crianças adoram, ficam encantadas, que podem ser o ponto alto do espetáculo. Então, conforme assim, os anos foram passando e essa pesquisa dentro desse campo infantil, a gente foi surgindo essas oportunidades e esses artifícios que atraem a atenção das crianças, principalmente nessas histórias, esses contos de fada, né? Então, assim, tudo faz parte, o objetivo né, despertar a curiosidade das crianças. Isso. E vocês fazem isso através dos objetos, do cenário, da luz, da música. Exatamente. E o Dourado, ele é muito detalhista, então eu peguei essa questão de ser muito detalhista também nas cenas, no roteiro, de fazer uma linearidade para que a criança consiga entender o espetáculo, consiga entender a história, porque é muito diferente você botar
um filme e um desenho para uma criança assistir, porque cores, som, imagem é muito mais fácil. Agora, quando você põe isso no teatro, que é aquilo, são pessoas, e a gente precisa trazer detalhes de história que são muito importantes num filme que você tem efeito especial, e trazer esse efeito especial pro palco, a gente precisa ser muito cuidadoso para prender a atenção da criança e encantar ao mesmo tempo. Então, essa questão da criatividade, do detalhismo, de trazer cada detalhe da imaginação da criança pro palco, é um desafio, mas assim, quando a gente percebe que a gente consegue cumprir esse objetivo, a gente fica muito realizado. Conta pra gente, Dourado, quando ela fala de criatividade, porque na minha cabeça, assim, eu já fico imaginando aquelas peças de teatro infantil, de criança, a história já chama atenção. E você tem que transformar para cada espetáculo, para cada peça, você tem que inventar, ser criativo. O teatro, cada peça é um desafio, né? Então a gente já começa aí, quase 9 meses antes, já a vivenciar o que a gente pode estar levando para o palco, né? E como ela falou, a Rafaela falou, a criança é muito detalhista mesmo. Tem um fato até muito interessante, quando eu iniciei o teatro lá em Belo Horizonte, uma personagem, uma atriz, que ela fazia o Lobo Mau e a Chapeuzinho, né? Então ela trocava a roupa e ela vinha com toda uma construção do personagem, e as crianças identificavam ela, né? Aí ela ficava chateada porque ela estava sendo denunciada até então, né? E ela percebeu que era a sapatilha. Então a criança, ela é muito minuciosa. Por causa da sapatilha? Ela usava a mesma sapatilha, trocava o figurino, colocava a cabeça do Lobo Mau, e a criança... Você que é o Lobo Mau, mas é porque então a gente preocupa com esse detalhe. Os nossos personagens, quando vão trocar de personagem para o outro, a gente faz o possível para que a criança não perceba, né? E tem os desafios também que, como a Rafaela falou, a criança, ela é muito bombardeada com celular, a gente vai falar sobre isso. Isso, com redes sociais, com filmes, né? Os filmes trazem todos os seus argumentos, né? E para você fazer com que o teatro prenda a criança de 3 anos, 2 anos, a partir de 2 anos o nosso público marca presença, né, com os familiares, e para você prender a atenção dessas crianças por 50 minutos a 1h15 é muito difícil. Então esse é um desafio que a gente lança para os diretores, para a equipe. É uma responsabilidade de vocês. Muito grande. Vocês que têm que fazer a diferença. E assim, é impressionante. A criança, quando ela gosta mesmo, quando ela começa a ver, a gente percebe que música e cores, personagens inusitados prendem a atenção. Então a gente descobriu isso ao longo do tempo e a gente sempre está aprendendo novas técnicas, novos desafios, né? Rafa, qual foi a sua primeira peça? A minha primeira peça foi Frozen. Frozen? Foi. Você fazia o quê? Eu fazia um personagem que o Dourado inventou, que não existe na história. É criativo, gente, é criativo. Nosso convidado é criativo. Ele inventou um personagem que era tipo uma babá da Elsa e da Anna. Então, eu fazia essa babá para fazer a representação dos pais, que é como os pais morrem no filme, mas tinha que ter essa representação meio que paterna ali, materna, e aí ele inventou essa personagem. Mas eu fazia essa babá, que era a Naná, e eu fazia a mãe Troll, que é a mãe do Kristoff, que adotou o Kristoff na floresta. Gente, que bacana! Então eu fazia esses 2 personagens, eram os meus 2 personagens. Mas foi muito divertido, foi uma experiência, assim, muito, muito louca. Diferente, né? Você ser uma personagem que foi criada ali, né? Exatamente. Foi em 2015, né? 2014. Foi 2015, 2016, por aí. Nessa montagem. Por que teatro infantil? Por que você escolheu teatro infantil? Teatro infantil, eu acho que vem da minha infância. A minha infância, eu tive a Disney como referência, né? A gente não tinha, na minha época, eu não tinha acesso ao teatro, não tinha acesso a espetáculos, né? A nossa diversão na época era totalmente diferente. Era na televisão, assistir a Disney. E eu acho que quase certeza que eu carrego um pouco dessa criança que faltou o teatro na minha vida, né? Então surgiu a partir daí. E por eu ser apaixonado nos temas da Disney,
a gente continuou aí. Mas você já chegou a encenar igual a Rafa? Oi, eu já cheguei. Peça Só que de- a minha vocação mesmo é coisa de Deus, é produção, é estar por trás dos bastidores. Eu me emociono quando eu vejo o ator encenar no palco. Eu sinto aquela emoção. Então, quando eu vejo o espetáculo que a gente desenvolveu, estar no palco é aquela sensação gostosa que eu acho que os atores sentem quando eles estão no palco encenando, né? Você começou a produzir lá em Belo Horizonte, BH? Na verdade foi. A minha história foi, assim, um pouco divertida até então. Conta pra gente. Eu morava em Brasília, saí de Goiânia, foi com uma proposta, eu sou goiano, na verdade, né? E eu saí com uma proposta de trabalho para ser representante comercial em Brasília, né? Vender. Era representante de uma indústria comercial lá de São Paulo. Uhum. E entrei no ônibus a convite de um amigo para ir para uma turnê. Aí eu tirei 15 dias de férias e entrei no ônibus com um grupo de teatro e nunca mais voltei. Você tá falando sério? Sério. Então o teatro ele me achou, me descobriu. E eu mudei todo o meu plano de vida. O que eu fazia em Brasília já passou a não ter mais a mesma satisfação, né? E eu percebi que meu coração estava no teatro mesmo. Aí em um ano eu planejei minha vida para trocar totalmente. Quanto tempo você está fazendo produção de peça? Já há 24 anos fazendo produção Qual teatral. foi a sua primeira produção? A minha primeira produção é um espetáculo que eu nunca mais vi. Chama Bernardo e Bianca, a história de dois ratinhos. Da Disney também. Uhum. Então é um espetáculo muito antigo e eu tive a oportunidade de produzir esse espetáculo, né? Eu fazia parte de uma cooperativa de artistas lá em Belo Horizonte, chamava Cooperarte, né? E toda o meu conhecimento ela veio dessa cooperativa e essa cooperativa ela foi crescendo na grande BH. Depois nós fomos tomando outros estados, levando o projeto escola, fomos para Cuiabá, Campo Grande, e eu me tornei o produtor de Belo Horizonte e todo o interior mineiro, né? Aí foi aonde surgiu uma oportunidade. Eu vim do Centro-Oeste, não tem mar. E a gente tinha dificuldade de acesso, né? Aí eu pensei em vir para Vila Velha, trazer uma turnê para cá. E me encantei pelo estado. Mas você não veio para morar dessa primeira, não? Não, eu fiquei 14 anos trazendo espetáculo. Eu vinha, fazia produção. Sério? Voltava para Belo Horizonte e minha vida era viajando. Eu tinha 4 meses no máximo por ano dentro da minha casa. Eu morava em um apartamento em Belo Horizonte, o resto era estrada. Caramba! Aí eu me apaixonei pelo estado, né? E assim, todo esse fluxo de trabalho estava muito pesado. E eu fui me programando também. Na verdade, eu fui sentindo no meu coração a necessidade de ter uma qualidade de vida. E o Espírito Santo eu escolhi, né? Eu acho que o Espírito Santo me escolheu para ter essa qualidade de vida. E a produtora hoje, ela assim, é muito conhecida aqui, graças a Deus. Sim, né? Referência em peça de teatro infantil. Rafa, e você decidiu fazer artes cênicas? Então, porque a minha vida artística começa com 8 para 9 anos, que quando eu comecei a fazer balé. Então, eu sempre fiz dança a minha vida inteira. Balé, hip hop, jazz, contemporâneo, desde os 9 anos. E aí, mas infelizmente, acho que depois de 10 anos, acho que 17 anos para 18, eu sofri uma lesão muito grave. Eu tava me preparando para uma competição, eu morava no Pará, tava me preparando para uma competição. Mas, gente, Pará? Você é paraense? Eu sou paraense. Ele é paraense, gente! Eu sou paraense. Assim como o Dourado, assim, a minha vida foi viajando, mas não por conta própria, porque meu pai é militar, então a gente precisava ser transferido de cidades de certos anos. E aí, só que nessa época eu tinha voltado pro Pará, no interior, e aí eu tava me preparando para uma competição de dança, me machuquei muito feio. E aí eu entrei numa fase muito ruim, de desiludida, porque eu queria mesmo, eu estava num caminho para seguir a carreira de bailarina. Nossa, que chato, né? Foi bem assim, e aí eu fiquei 2 anos parada, desiludida da dança mesmo. E aí, é a segunda vez que eu moro aqui no Espírito Santo. Então, nessa segunda vez que a gente veio, eu já tava nessa idade de procurar alguma coisa, assim, o curso pra fazer. E aí eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada à dança. Sempre. Se eu não fosse pra ser bailarina, eu ia ser professora, eu ia ser
alguma coisa relacionada à dança, porque a dança na minha vida tem um papel muito importante. Eu acho, assim, eu sempre senti que eu não podia ficar sem a dança. Seus pais te apoiavam? Me apoiavam. Ótimo. Me apoiavam. E aí, voltei pra dança, mas de forma recreativa, só pra movimentar o corpo mesmo, me sentir bem. E aí surgiu a oportunidade fui fazer a minha inscrição pro curso, não tinha nada aqui no Espírito Santo de formação profissional. Aí referente à dança, assim, né? Na época eu não sabia, mas hoje eu sei que tem outros polos, mas na época eu não sabia. E aí eu fui procurar um curso, eu falei assim, então vamos pra direito. Direito? Um era vendedor e era advogado. Vamos entender, pessoal, isso aí? E aí eu fui fazer meu vestibular, e aí, só que no site, quando eu entrei, eu vi uma palavrinha bem pequenininha, escrita assim, artes cênicas. Assim. Bem pequenininho. Mas assim, é porque tava bem grande, tipo, direito, medicina, e tava bem pequenininho, assim, tipo, acho que fonte 3, eu acho. Aí eu vi artes cênicas, e meu olho, bateu. Eu falei, eu vou clicar só pra ver. Quando eu cliquei, tava dizendo lá que era licenciatura, e era a licenciatura que você podia dar aula de dança e circo. Só que eu só vi a palavra dança. Falei assim, é isso. Fiz o vestibular escondido pra minha mãe. Minha mãe... Eu avisei pra ela que ia ser pra direito, mas quando eu fui fazer... Só assim, sem querer, mãe. Olha, era dito, mas eu apertei errado. Exatamente. Falei assim, poxa vida, mãe. Então... E aí eu fiz, passei, fiquei muito feliz. E aí, assim que eu passei, meus pais apoiaram. Falaram assim, tem certeza que é isso que você quer? Eu falei assim, quero. Então é isso. E aí, quando eu fui no primeiro dia de aula, que eu vi que não tinha nada a ver com isso. Foi quando eu tive o contato, propriamente dito, com o teatro. E aí, quando eu falei assim, caramba, eu acho que não tem muito a ver com a dança isso aqui, não. Mas mesmo assim, me encantou desde o primeiro dia de aula. Desde o primeiro dia de aula, eu falei assim, caramba, é isso. É isso que eu quero. E aí, eu não tinha noção na época que eu poderia trabalhar dentro do teatro a dança também. Mas aí é o que falo, um bichinho do teatro me picou e desde então eu sou extremamente apaixonada e eu não consigo viver sem. E aí o meu caminho cruzou com o Dourado porque ele conhecia um amigo meu em comum. E aí ele falou assim, olha, tal produtora vai fazer o teste. A gente só precisava, assim, de experiência, porque como a gente estava se formando, a gente precisava de passar por testes para ver como é que para se aprimorar. E aí foi quando o meu caminho cruzou com o Dourado. Eu fiz o teste. Não passei. Quem que te avaliou? Ele? Ele. Ai, coisa feia, Dourado. Como é que você faz isso com a bichinha? Meu Deus. Ainda bem que... não passei, mas eu também, assim, não tava esperando, mas 2 semanas depois ele me ligou, falando assim, ainda quer participar da nossa peça e tal. Eu falei assim, claro, a primeira oportunidade, assim, meio que profissional. Profissional, fora da faculdade, vamos. E aí, desde que eu entrei, assim, não parei mais. Não parou mais, né? Exatamente. Como ela tá falando, né, da atuação dela no teatro, ela foi avaliada pelo Dourado reprovou ela, mas ela continuou. E ela tá, né? Só que a gente tem um momento que ela atua numa peça lá no Teatro da UFES. Vamos assistir? Pessoal, a gente vai conversar com a diretora do espetáculo. Rafaela, vem aqui. Aliás, ela também participa na peça, né, Rafa? Isso, faço parte. Eu faço a personagem a Madame Samovar, que é o bully. Você trocou de roupa umas milhões de vezes ali. Teve umas 5 trocas de roupas. Está quase pronto, mas estava falando com o Lumière. Eu não sei se essa ideia vai dar certo. Na verdade, eu não sei se a garota... O senhor precisa ter um pouco de paciência. Afinal, ela perdeu o pai e a liberdade no meio. Que nota vocês dão aí, gente? Bora aí, o pessoal daqui da produção, nota 10, todo mundo dando nota 10. Hoje eu dou nota 10. Por que você reprovou ela, Dourado? Conta pra gente, por que você reprovou ela? Dourado, por que você me reprovou? Por que você reprovou? Até hoje eu evitei de falar isso pra Rafa. mas eu acredito muito que a vida ela nos prega peça, né? A vida é uma peça, né? Então, a Rafa, quando ela fez o teste com a gente, eu vi nela toda a capacidade, mas é quando a gente, às vezes, está buscando um personagem, a gente busca um perfil para aquele personagem. E tinha uma candidata que ela tinha um perfil para Naná, que era a Madame... Não, Naná do Frozen. A Naná do tá. Frozen, que foi um Frozen. personagem que a gente criou, né? Então, eu tinha uma outra opção
E essa opção, ela fez o favor de estragar tudo. Já imaginou que situação? Tá vendo? Então realmente a vaga era da Rafaela. Coisa boa. Ela passou no teste e quando a gente começou logo em seguida os ensaios, ela começou a chegar atrasada. E nos ensaios a gente acabou tendo que dispensá-la, né? Entendi. Aí foi aonde eu liguei pra Rafaela e de lá pra cá nunca mais larguei ela. Ele nunca mais me largou. A equipe da Dourados Produções hoje são de quantas pessoas? Hoje, assim, implica numa média de 16 pessoas, né, Rafa? Por aí. Exatamente. Nós temos diretores, né? Nós temos 2 diretores que a gente entende que eles são diretores e coreógrafos também, que é a Rafaela Conceição e o Marcos Vinícius, né? O Marcos Vinícius, ele tá há 11 anos já trabalhando com a gente. A Rafaela tá indo para 9, 10? 9, 10 anos. 9, 10 anos. Então, eles começaram como atores e aprenderam todo o sistema que a gente trabalha, toda a nossa forma de direção, e hoje eles se tornaram diretores. A Rafaela hoje ela é diretora e também professora nas aulas de teatro na escola, né? Então a gente acabou envolvendo todo mundo dentro desse universo. E conta pra gente das dificuldades, por exemplo, pra gente parece tão bonito, tão lindo, tão divertido. Como que é, então, colocar em prática, assim, os desafios? É só alegria? É só sorriso? É só as criançadas na plateia? É só isso? Conta pra gente, fiquem à vontade. Infelizmente não é só isso, né? A gente bate de frente com muitas barreiras, né? Tanto no processo, no pré, no durante e no pós de toda a produção. Não só de produção mesmo, mas também das aulas de teatro. Mas a gente vai na barreira financeira, vai na barreira de possibilidades também, de locais, barreiras tanto também de relacionamento, né, entre a toda a equipe, como o Dourado falou, são 17 pessoas. Uma produção nossa tem, no mínimo, assim, umas 14 pessoas para trabalharem juntas. Então, tem várias barreiras que a gente vai trombando, mas que a gente precisa passar por cima. Não é nem aquele assim, a gente vai, a gente pode. Não, a gente precisa passar por cima para que o objetivo que todo mundo tem em comum, que é botar um espetáculo em cima de um palco, dê certo. Mas, ultimamente, a gente tem esbarrado principalmente na barreira dos locais. A gente tem os locais culturais mesmo, para abrir as portas, para dar oportunidade para os grupos locais. A gente não tô nem falando da Dourado Produções, eu estou falando dos grupos locais de teatro mesmo. Assim, nós temos tantos espaços culturais que estão aí parados, que não divulgam, mesmo se tem produções, não divulgam essas produções. É muito difícil o acesso dessa parte cultural aqui no Espírito Santo. Então, eu acho que a valorização da cultura, dos espaços culturais e dos grupos culturais, eu acho que hoje em dia é a nossa principal barreira. Você também pensa assim? Sim. Na verdade, acaba desincentivando os fazedores de cultura, né? Então, hoje a gente olha um panorama que assim, a nível de Espírito Santo, tá bem aquém, né? A gente vê espaços fechados, como o Carlos Gomes, é um teatro que tá ali com tapumes há muito tempo, e a gente percebe que as pessoas, elas consomem a cultura aqui no Espírito Santo. Mas não tem muito acesso? Não, o Teatro Municipal de Vila Velha também tá outro teatro que já vai para 3 anos. A cidade de Vitória não tem um teatro próprio? Hoje só se resume Teatro Sesc Glória e UFES. E eles estão super lotados com a demanda. Porque como são os 2 únicos espaços culturais de grande porte que aceitam a quantidade de convidados, então é meio que uma disputa entre os grupos culturais pra gente poder pegar uma pauta, poder pegar uma data de apresentação lá. Então, sim, assim, com o Carlos Gomes fechado. Assim, temos o Sônia Cabral também. Sônia Cabral. A gente também tem esse espaço, esse apoio que também tem. Ele tá em funcionamento, né? Isso. Abriu as portas também, deu essa oportunidade pra gente poder apresentar. Então, assim, falta incentivo. Meio que é isso que o Dourado falou. Meio que desincentiva mesmo. Dá uma
sabe, uma moedinha de A gente trabalhar com a gente arte. tem recebido alguns convidados, né? E eles comentam a respeito da dificuldade, né, que se é fazer cultura aqui no estado por conta desses recursos que poderiam ser melhores, né? Sim. Mas em algum momento é barrado. E também a opinião popular de muitas pessoas com relação ao acesso à cultura, ao entretenimento. Tem muita gente que fala, não, isso é bobeira. Supérfluo, vou investir nisso aqui, né? Por isso a minha pergunta sobre os patrocinadores. Vocês acham que hoje, né, poderiam existir mais patrocinadores? Poderiam. Porque, principalmente para a arte do Espírito Santo. Porque, infelizmente, hoje na arte do Espírito Santo, o que é valorizado é o que vem de fora. Não que seja ruim ou que é muito bom, não é isso. Mas é só por dizer que é do Rio de Janeiro ou de São Paulo, a casa lota. Mas quando é uma produção que tem o mesmo nível de qualidade, de interpretação, de tudo, mesmo nível, não lota tanto. O pessoal. pena. Então, assim, até em questão do valor, isso pega também. Que assim, eles podem pagar certo valor para quem vem de fora, São Paulo e Rio de Janeiro, que vem de fora, mas quando é a mesma produção local cobra o mesmo valor, aí eles já acham muito caro. Gente, por que será que isso acontece aqui? Não, Porque vocês fazem peças sensacionais. Gente, é muito legal. A gente recebe muito comentário, assim, de comparação, que eles vão até as nossas peças, assistem, ficam encantados e acham até que é de fora. A gente sempre recebe, assim, um comentário, fala assim, nossa, é porque eu vi tal espetáculo, tal dia. Então, foi a gente. Foram vocês. Então, eles mesmos ficam surpresos que é daqui do estado, que é um grupo aqui do estado que faz esse tipo de trabalho. Então, falta esse reconhecimento até, assim, da própria população, que querem consumir arte, tem gente para consumir arte, mas também tem a arte daqui de dentro, que tem grupos sensacionais, que fazem trabalhos espetaculares, só que é isso, não ganham muito espaço, não ganham muita notoriedade, não ganham espaço para divulgação do próprio trabalho, é muito meio que na raça, é na garra mesmo, assim, a gente faz arte na garra, por isso que a gente faz questão de pensar numa produção belíssima para levar um belo trabalho pra gente continuar sendo reconhecido, e o Dourado, assim, por anos, e até hoje ele faz isso na garra. Eu falei assim, não, vamos fazer. Ele procura patrocinador, procura mesmo apoio. Quando ele não consegue, eu falei assim, não conseguimos, então vamos fazer por nós mesmos. E ele consegue colocar esse trabalho, assim. Então, nessa questão, a gente, como a produtora, a gente tenta ir atrás desses apoiadores. Esses apoiadores não veem como uma coisa muito... Será que eu vou legal. investir? Pra Exatamente. que eu vou investir, gente? Eu vou colocar... É bem fato isso mesmo. Entendeu? Será que eu invisto? Será que vale a pena? É uma bobeira, entretenimento não precisa. Exatamente. E acham que não influencia, mas influencia, sim. Chama bastante público. Inclusive, no começo da nossa conversa, você falou a respeito da educação da criança com relação ao teatro, né? Por exemplo, vocês acham que os pais poderiam dar mais valor a isso? De repente, até colocar lá teatro, né? Uma disciplina no currículo da escola? Sim, sim. O que vocês acham disso? Na verdade, já existe essa luta nossa com o projeto que nós desenvolvemos, que é o projeto de levar a escola ao teatro, que ele já, aqui no Espírito Santo, ele já acontece aí já há uns 20 anos, mais ou menos, né? E foi um trabalho de formiguinha lá atrás, visitando escolas, visitando pedagogas, né? E mostrando a necessidade da criança ter esse acesso, né, ao teatro, à cultura. Então foi um projeto que começou muito pequeno. Hoje a gente transporta, tem uma empresa que faz uma parceria de transporte e logística, né? Nós levamos aí mais de 7.000 crianças ao teatro. Então é um grande feito. Hoje a gente entende que nós estamos formando futuros espectadores para o teatro. Né? A criança, quando ela assiste, igual você mostrou aí, uma Bela e a Fera, ela vê uma Cinderela, ela vai se encantando e vai entendendo o que é o teatro. A criança, ela, quando ela tem acesso ao teatro, ela se identifica, né? Vocês acham que os pais deveriam incentivar mais? Muito. Sim. Hoje a gente tem uma aceitação muito grande dos pais quando eles procuram a aula de teatro para o filho fazer. Geralmente é com o mesmo propósito, ou a criança é muito tímida,
a criança tem um problema na fala, a criança tem um problema de fazer amigos e tal. Então, pelo teatro ser uma atividade um pouco lúdica e envolver essa coisa um pouco mais assim, que pode parecer brincadeiras, mas os pais têm muito procurado por conta desse lado mesmo, da timidez, do problema na fala. Mas nós temos alguns pais que procuram teatro mesmo por querer desenvolver uma questão, um ponto artístico na criança. A criança gosta muito de desenhar, vai no teatro. Ela gosta muito de criar cenas. Às vezes a criança nem sabe que ela tá fazendo teatro, então o pai já meio que identifica e põe a criança numa aula de teatro para fazer. Então, hoje os pais estão incentivando um pouco mais as crianças, mas ainda nós perdemos por conta do incentivo dos filmes por ser mais fácil, dos desenhos por ser mais fácil, né? Então, assim, até as escolas têm procurado colocar o teatro como uma forma de adição, de construção como ser mesmo da criança, usando o teatro com isso. Às vezes a escola pede pra gente trabalhar uma coisa específica. Eles estão aprendendo isso aqui em literatura. Então a gente gruda na aula de teatro com isso. Muito então, bacana. sabe, olha, essa criança tem problema de escrever palavras com a letra. Então a gente busca isso também. Então, de forma didática, o teatro tem ajudado muito nas escolas parceiras por conta disso, tanto na educação mesmo, quanto construção desse ser apreciador de arte, de fazedor de arte, né? De ver esse leque que a arte é muito mais do que filme, do que desenho, do que, né, desenho do papel. Então, tem muita coisa assim a mais, né? Tem muita coisa a mais. E vocês, que são os pais, vocês levam seus filhos no teatro ou vocês preferem que eles fiquem lá nas telas, assim, ó, do celular, jogando computadorzinho? Vocês preferem isso? Gente, já foram num restaurante, quando vocês olharam assim do lado, o pai conversando aqui e a criança? O que vocês acham sobre isso? Comenta aqui nesse vídeo. Gente, o celular não só está presente na vida das crianças, mas elas têm acesso muito cedo. Olha só as estatísticas, né? Em 2015, crianças de 3 anos, 11% de crianças de 3 anos acessava. Olha como vai aumentando. Muito, né? Criança de 3 anos. Como é que vocês acham que o teatro pode melhorar isso? Na verdade, eu acho que foi uns 8 anos atrás, nós optamos a estar levando o teatro também para crianças de 3 anos. Olha só, né? que bacana. Então é a primeira escola a trabalhar com criança a partir de 3 anos e a criança ela não tem leitura, né, nesse período. Então foi assim uma forma muito desafiadora, né? Fazer com que a criança desperte para o teatro, né? Então nós tivemos aí apoio do Diego Oliveira, né? Que é um artista, ele era nosso antigo diretor, que foi desenvolvendo esse projeto, convidou a Rafaela, assim que ela se formou, ela entrou na escola e começou a trabalhar com criança a partir de 3 anos, né? Desenvolvendo uma técnica, eu vou até deixar ela falar, que foi uma da precursora, né, desse projeto, para realmente fazer isso aí, mudar esses números que a gente vê, que é alarmante, né? Não, e assim, realmente as crianças, quando a gente já assistir peça de vocês, as crianças ficam assim, ó, encantadas. E na minha opinião, acho que tem muito a ver também do tipo de educação que a criança tem dentro de casa, né? Se os pais dão o celular muito cedo para a criança, né, permitem que a criança fique lá assistindo o tempo todo, não que seja errado, tem que ter um certo equilíbrio, né? Mas como a gente viu aqui nas estatísticas, o número está aumentando, crianças muito novinhas estão com o celular na mão, né? E vocês, pais, vocês levam seus filhos no teatro? Ou vocês preferem dar um celular para eles ficarem jogando, assistindo um filminho? Vocês permitem que os seus filhos tenham acesso ao celular a partir de qual idade? Deixa seu comentário aqui. Então é muito desafiador começar com um projeto aí pensando num público de 3 anos que só tem acesso ao celular, né? Como é que você fez isso, menina? Então, justamente vendo essa questão de que crianças têm acesso ao celular, às telas, né, no caso, muito cedo, até por um artifício de ajuda mesmo, funciona até como uma rede de apoio para os pais e tal, vendo essa questão, através de uma
autora que eu gosto muito e que levo muito pra minha didática, que se chama Viola Spolin. Ela tem um fichário de jogos para atores e não atores. Então, para as aulas, para essas crianças de 3 anos, eu levo muito em base esse fichário. E nesse fichário é muito engraçado porque, como são atividades para atores e não atores, muitas daquelas atividades são brincadeiras que as próprias crianças, no caso do Dourado, você, a gente brincava quando criança, só que dentro do teatro tem como isso funcionar de uma forma mais lúdica. Então, as telas foram prejudiciais no início das aulas para essas crianças de 3 anos, mas elas também me ajudaram. Porque como era uma coisa totalmente diferente, era uma coisa, assim, olho a olho, assim, sabe, de convivência, isso foi funcionando muito com as crianças. Esses jogos que parecem brincadeiras, mas que, na verdade, elas estão aprendendo os princípios básicos do teatro. Princípios básicos de direção, direita e esquerda, de grande e pequeno. Então, coisas que as crianças hoje têm muita facilidade, podem ter muita facilidade de aprender com as telas, mas que quando você aprende na prática é muito mais legal, muito mais divertido. Então, conforme eu fui, assim, foi bem desafiador no início. Não entendia com crianças que não sabiam ler, quase não sabiam falar direito. Então eu falo assim, vamos lá, como é que eu vou fazer isso agora? Né? Mas através dessa autora com esses jogos criativos, e também eu fui percebendo que o que prende mais atenção é exatamente isso que a gente faz nas nossas produções. Figurinos coloridos, objetos interessantes, maquiagem, sabe, tinta. Então eu fui desenvolvendo atividades que elas conseguiam aprender os princípios básicos do teatro para serem artistas, para poder se comportar num palco, mas também que ela aprendesse alguma coisa que ela pudesse usar isso na rotina dela, na vida dela. Entendi. Então eu sempre levei muitos figurinos coloridos para eles criarem personagens. Aí eles criam os personagens, eles veem uma saia diferente e falam assim, isso pode ser uma bruxa. E aí, eu quero ser uma bruxa. Aí já vai ser a bruxa. Então, através de figurinos, de objetos cênicos muito interessantes que eles nunca viram, poderiam ter, assim, ouvido falar, sabem o que é, mas nunca viram de perto. Então, com o tempo eu fui criando essa tática e aí foi ficando mais fácil pra mim. Então, meio que eu acostumei com a realidade, né? Sei o que funciona e o que não funciona, sei o que funciona pra criança de 3 anos e sei o que funciona, assim, pra criança de 7 anos. E aí tem aquela idade difícil, assim, que é Qual é a idade difícil? Vamos perguntar pros pais, qual a idade difícil dos seus filhos? Todas. Todas, né? Mas tem aquela idade difícil de transição, por exemplo, entre 5 a 7 anos, é aquela transição que não é tão bebezinho, mas também não é tão grande. Então precisa uma outra tática e uma outra abordagem de teatro para poder dar essa aula e ensinar os mesmos princípios. Então, até mesmo passando um pouco mais para frente, tipo, ali de 12 a 14 anos, que não é tão criança, mas também não é tão adolescente, assim. Vocês também têm essa idade lá? Tem. Nós trabalhamos de 3 anos até a terceira idade, assim. É mais menina ou menino? Ou é igual? Aqui no Espírito Santo, Mais criança... quase que 90% dos nossos alunos são meninas. São meninas. Existe ainda um machismo ainda impregnado, né, nas Sério? famílias. Na verdade, a gente ministra essas oficinas de teatro dentro das escolas. Os pais colocam os meninos para jogar futebol e as meninas para fazer teatro, né? Gente, Então, olha só. Infelizmente. Infelizmente a gente esbarra com muitas crianças, assim, vira e mexe, eu indo buscar as crianças para fazer aula de teatro, meninos me abordam falando assim, você que é professora de teatro? Eu falei, eu sou. Então, eu queria fazer teatro. Eu falei assim, então vem, faz uma aula, fala com seu pai, fala com a sua mãe. Eu falei assim, mas meu pai não deixa, mas a minha mãe não deixa. Ai. Porque ainda falam, assim, apesar de muitos encararem como uma atividade recreativa, né, tendo seus objetivos, querendo só, assim, um tempo a mais na escola, só para dar o tempo de chegar, o pai ir buscar na escola, ou para desenvolver mesmo, não, minha filha gosta, então ela vai estudar isso e tal. Mas ainda tem muitos pais que veem a arte como uma coisa sem futuro, que é uma coisa, pra quê?
sabe? Então, a gente ainda tem essa barreira ainda assim, já encontrei crianças muito talentosas que têm um quê aqui artístico maravilhoso, mas que não tem o apoio dos pais. Que pena, Então, né, gente? Tantos benefícios, né, que o teatro Muitos, traz, né? muitos. Falando em benefícios, pra gente encerrar nosso bate-papo, a gente quer saber a programação da companhia de teatro aí de vocês, né? Como é que vocês estão aí? Muita coisa acontecendo. Inclusive, você tem que me passar os releases aí pra eu publicar lá no nosso portal. Não, vai ser. 24 horas, viu, gente? Olha só. Fiquem atentos aí ao nosso portal de notícias, no 24 Horas Notícia, um portal de entretenimento aqui no estado do Espírito Santo. A gente vai compartilhar lá as novidades aqui da programação da Dourados Produções. Conta pra gente, Dourado, como é que estão aí as produções? A nossa próxima produção, né, ela vai acontecer lá no Teatro da UFES, no dia 14 de julho, às 17 horas. Nós vamos estar com um espetáculo muito querido pelas crianças, a família em si, Ai, né? qual é? É o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E é interessante que essa história não foi desenvolvida pelo Monteiro Lobato, né? Nós vamos contar a história, é um mistério do Jequitibá Rosa. Essa história ela aconteceu quando eu fui fazer um passeio em Colatina, na cidade de Colatina, assim que estourou a barragem lá de Mariana, que o rio sujou todo de lama, né? E aí eu criei uma história bem interessante que trata esse assunto. As crianças, a plateia, quando assiste o espetáculo, ela percebe que o sítio é aqui no Espírito Santo. A gente fala sobre o que aconteceu com a barragem, né? Sobre o Rio Doce, então tem toda uma construção bem gostosa aí. Além da história, tem... Tem, a Cuca é envolvida aí na situação, suja o rio de lama, ela não pode mais tomar o banho dela na Ai, lagoa. gente, olha os spoilers, olha isso, gente. A gente já tá sabendo o que vai acontecer antes. Mas além dessa, já tem data? Já tem local? Dia 14 de julho, né, lá no Teatro da UFES. E nós estamos com uma outra programação para outubro, né? Setembro nós temos o Projeto Escola. Aí a gente para com os espetáculos no Cidade de Semana para as famílias. E nós vamos levar escolas ao teatro. Então passamos o mês de setembro todinho apresentando no Teatro da UFES. Nós vamos estar com o Mágico de Oz para as escolas. É um projeto fechado só para a criançada, né? Que estuda. E a gente apresenta também lá no Frei Civitella, em Cariacica. Né? Nós ficamos uma semana na UFES e uma semana no Frei Civitella. Nós também tivemos a oportunidade, o ano passado, de levar esse projeto para Juiz de Fora. Vocês levaram para lá? Fomos. Levaram tudo lá? Nós fizemos uma turnê em Juiz de Fora. Colocar tudo no caminhão, partiu Juiz de No Fora. ônibus, com o cenário, com os atores, toda a direção e produção. Todo mundo junto. E nós fizemos lá, foi 3 dias de apresentações, né? No Teatro Solar. E tivemos assim foi incrível, porque as escolas receberam muito bem o projeto. Que bacana. E depois de lá nós fomos lá para Campos, no Rio de Janeiro. Campos do Goitacazes. Nós apresentamos no Teatro Trianon e foi maravilhoso também. Levamos o Rei Leão para lá. Tivemos casa cheia. Você participou no Rei Leão? Participei. Você fez o quê? Eu fiz a Sarabi, a mãe do Simba. Gostei. E eu fiz a Chansey, que é uma das hienas do Scar. Gente, já imaginou você fazer uma hiena? Meu Deus do céu. E do Sítio do Pica-Pau Amarelo, você vai participar também? Também. Ai, vamos lá. Você vai ser... Ai, não sei. Você vai ser o quê? Você já sabe? Eu vou ser a tia Anastácia e também vou ser a Cuca. A Cuca! Eu fiquei com medo de falar assim, você vai ser a Cuca? Gente, mas todos os personagens, né? Convida então o pessoal para assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo nessa câmera, por favor, Dourado. Pessoal, então vai ser um prazer imenso ter vocês lá com a gente, abrilhantando nossa plateia. No dia 14 de julho, no Teatro da UFES, nós vamos estar com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, em O Mistério de Jequitibá Rosa. E os ingressos estão sendo vendidos pelo lebilê.com. É um site que você escolhe a sua poltrona, a numeração que você quer, né? E tem o nosso... Posso passar o WhatsApp? Pode, fica o Instagram também. Isso, o nosso Instagram é @Producões-Dourado, tem todas as informações da nossa programação durante o ano. E tem o WhatsApp também, que é o 27 99698 6550. Isso aí, gente. Convite feito, convite aceito. E o meu convite é para vocês seguirem a gente lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, _no lugar certo, o nosso portal de notícias 24 Horas Notícias. E até o nosso próximo programa.